Amém. Eu gostaria então de fazer uma oração com vocês. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã o Teu Espírito Santo, Ele encontre liberdade nos nossos corações, ainda mais do que já tem encontrado, para que a palavra venha de encontro com as nossas necessidades e seja um rema nas nossas vidas, que ela venha produzir vida, que ela não volte para Ti vazia, sem antes produzir o efeito para qual ela será enviada, Senhor. Tomamos posse dessa palavra revelada, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Hoje eu gostaria de falar sobre um tema da própria pessoa bendita do Senhor Jesus, Cristo, um novo começo. Nós, durante todos os anos passados, nós sempre focamos sobre a festa dos tabernáculos nesse período como um todo. Mas hoje eu gostaria de deter um pouco mais sobre os dois últimos dias dessa festa. Nós como igreja, queridos, nós não judaizamos, não estamos aqui judaizando. Às vezes alguém vê aqui um shofar, meu Deus, o que é isso? Vê um candelabro, né? Vê algumas coisas assim, alguns elementos, e aí, uau, será que essa igreja é uma igreja de judeu, judaísta? E nada disso. Nós só entendemos na Bíblia, no livro de Números, que o Senhor deixou, Números capítulo 23, estabelecido nas Escrituras, Levítico 23, deixou estabelecido todas as festas bíblicas do Senhor, são festas de Yahvé, e diz que elas deveriam ser celebradas perpetuamente, de gerações em geração. Quando nós celebramos algumas festas bíblicas, nós estamos extraindo dessas festas bíblicas um conteúdo espiritual, profético, do que significa para nós hoje como igreja, não como um povo judeu. Igreja, o que nós como igreja. E todas as festas, queridos, ela vai contando o plano redentivo do Senhor Jesus. Você pega lá a festa da Páscoa, que começa a festa do ano bíblico, lá no mês de março, abril. Sempre existe um período onde eles celebram a festa principal, é a festa da Páscoa, mas ali está contida os pães asmos, primícias e a festa da Páscoa. Logo depois existe um intervalo de 50 dias e vem a festa dos Pentecostes, é a quarta festa. E logo depois vem a festa dos tabernáculos, que está contida a festa de trombetas, Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos. As 4 primeiras festas, Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, num contexto físico, ela já aconteceu. Físico que eu disse, no contexto do que Cristo representa essa redenção. Por exemplo, Cristo já morreu, Ele já foi sepultado, primícias, lá você vai vendo. Quando fala da Páscoa, falando da pães asmos, quando Jesus morre, primícia, quando Ele ressuscita, a Páscoa é a morte de Cristo. Cristo já morreu, já ressuscitou, isso já aconteceu. Pentecostes, no livro de Atos, o batismo no Espírito Santo já veio, o Espírito Santo já veio sobre a igreja. Então essas 4 primeiras festas, que vai contando o tempo, a redenção de Cristo sobre a terra, já aconteceram. As últimas 3 festas, que é trombetas, Yom Kippur e tabernáculo, ainda não aconteceram num contexto do redenção de Cristo. Nós ainda não ouvimos ainda o toque da trombeta que vai vir buscar a igreja. Nós estamos nesse processo, também vivendo o Yom Kippur, tempo de perdão, para viver o tabernáculo, que a festa dos tabernáculos significa quando Jesus veio tabernacular sobre a igreja, que hoje nós temos Cristo dentro de nós. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então, essas 3 últimas festas, quando nós celebramos, estamos enviando uma mensagem para o reino do Espírito. Qual é? Cristo vai voltar a buscar a sua igreja. Quando nós celebramos as outras, nós também estamos enviando uma mensagem do reino do Espírito. Cristo já morreu, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou e o Espírito Santo já veio sobre nós.
De uma forma espiritual, nós celebramos ela, de uma forma espiritual, estamos celebrando essa festa dos tabernáculos. Existe um contexto muito lindo. Nós já fizemos aqui vários anos a cabana, colocamos tecidos, montamos cabanas aqui em cima, a arca, fizemos várias coisas assim, simbólicas, tudo para que isso pudesse ficar na nossa memória, o significado. Teve um ano que nesse lado que vocês estão aqui, nós fizemos, né, Pastor Miquel? Pastor Miquel e uma equipe fez aqui o tabernáculo de papelão, fez o átrio, o lugar santo, o santo dos santos, ficou aqui tudo enorme. Vocês lembram? Quem que lembra daquilo lá? Fizemos aqui, colocamos os banners. Outro ano nós fizemos as cabanas ali fora, outro ano fizemos cabana lá fora, e já fizemos, porque tem um significado da festa dos tabernáculos para nós. Como eu disse, em todos os outros anos a gente sempre focou como um todo. Hoje nós estamos praticamente no segundo dia da festa dos tabernáculos. E essa festa, queridos, ela tem uma duração. Ainda hoje o povo de Israel celebra essa festa. Nesse exato momento, o que os judeus fazem? Eles saem de suas casas e fazem cabanas nos quintais e vão viver por 7 dias debaixo dessas cabanas, para representar. E as cabanas têm toda uma representação, as 4 tipos de folhas que eles usavam para cobrir, todas abertas, para mostrar que eram frágeis as cabanas, que era a representação das tendas lá atrás ainda no Antigo Testamento, em que eles desarmavam as tendas, e o Senhor falava, a nuvem andou, eles tinham que desarmar as tendas, barracas e vamos embora. Hoje eles fazem isso em Israel para representar, para anunciar, para relembrar como eram os antepassados dele. E nós, queridos, hoje, se fizermos isso, colocamos isso, nós fazemos isso como uma representação, mas não de que vamos viver debaixo de uma tenda, porque nós hoje somos a tenda, nós somos a casa de Deus. Jesus veio, quando fala tabernáculo, se você for ver a origem da palavra tabernáculo, significa morada. Tabernáculo é quando Cristo veio morar em mim, morar em você. E o tema desta manhã, nós estamos aqui sem projeção hoje, mas ele é Cristo, um novo começo. Quando Cristo vem morar nos nossos corações, queridos, um novo começo acontece. Coisas novas começam a acontecer. Coisas novas se manifestam nas nossas vidas. Quando eu disse a vocês que eu quero enfatizar os últimos 2 dias das festas, o último dia da festa, ele é o 7º dia, como eu disse, eles são conhecidos como tabernáculo 7 dias. Esse 7º dia, ele é conhecido como Rosh Hashanah Rabbah. Rosh Hashanah Rabbah significa o grande dia. Nós vamos ver isso nas escrituras daqui a pouquinho. No 8º dia, existe um 8º dia. Como assim, pastor? Vocês vão ver aqui, nós vamos ler um texto na Bíblia. A festa dos tabernáculos é comemorada em 7 dias, mas existe um 8º dia, e esse 8º dia, ele é conhecido como Shemini Atzeret, ou Simchat Torah. Depois eu passo para vocês aí, Shemini Atzeret e Simchat Torah, é o conhecido como o 8º dia, 7 dias de tabernáculo, mais o 8º dia. Isso existe uma representatividade muito grande, queridos, para nós nos dias que nós vivemos. Embora a celebração da festa dos tabernáculos, que começou no pôr do sol, às 18 horas, porque para Israel, e nós também reconhecemos, se você ver o dia na Bíblia, ele na verdade não começa à meia-noite. Como assim, pastor? Lá da 0 hora, sim. Dentro de um contexto de calendário gregoriano, sim. Mas dentro de um contexto de calendário bíblico, não. Porque a Bíblia diz que Deus vinha falar com Moisés na viração do dia, na tardinha, no crepúsculo, no pôr do sol, quando o sol estava se pondo. Ali entendemos que um novo dia estava começando. Então, no pôr do sol do dia 29, começou a festa do tabernáculo e vai até no dia 6 de outubro. Termina no pôr do sol dia 6, só que no dia 6 para o dia 7, existe o 8º dia.
E eu nunca falei muito, quer dizer, eu já toquei muito superficial aqui em outras ocasiões sobre esse 7º e 8º dia, mas hoje eu gostaria de focar. Abra sua Bíblia em Levítico, como eu disse, não vai dar para a gente ir aqui no telão, estamos aí passando por uma reestruturação. Levítico 23, versículo 39. Na versão NVT, nova versão transformadora, diz assim, 23, 39. Presta atenção aqui comigo. Lembrem-se que essa festa de 7 dias, em homenagem ao Senhor, festa das cabanas, que significa, cabanas é Sukkah, Sukkot significa tabernáculo, começa no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido tudo o que a terra produziu. Olha o que diz agora. Celebrem a festa do Senhor por 7 dias. Ponto. O 1º e o 8º dia da festa serão descanso absoluto. Vamos para o versículo, para Números agora. Avança mais um pouquinho, 29, 35. Números 29, 35. Diz assim: no 8º dia da festa, declarem uma reunião solene, não façam nenhum trabalho habitual nesse dia. Aqui está falando do 8º dia da festa, não façam nada, nenhum trabalho habitual. Opa, quer dizer que a festa do tabernáculo, então elas são 7 dias, de mais um dia? Exatamente. Mais um dia depois da festa do tabernáculo. Então vamos aqui, queridos. A festa dos tabernáculos, então, de uma forma geral, ela já não é mais celebrada em 7 dias. Ela é celebrada, segundo nós estamos vendo aqui, 8 dias. Sendo o 1º e o 8º um dia de assembleia solene, um dia de descanso, um dia... Se você for ver, queridos, e a gente for fazer uma análise dos textos bíblicos, você vai perceber que essa análise deixa a impressão de serem 2 festas separadas, embora juntas, mas 2 festas separadas. Uma de 7 dias, e então no 8º dia é uma outra festa, como é mencionado aqui nos textos. Ou seja, 7 dias, festa de Sukkot, 8º dia, Shemini Atzeret, que é o 8º dia. Muito bem, entendendo isso, em conexão com essa festa de tabernáculo, esse Shemini Atzeret, que é o 8º dia de assembleia, existem sábios judeus que eles dizem o seguinte, que eles na verdade contam uma parábola, e eu achei muito interessante. Eles dizem que, eles vão contando, é como se fosse uma história mesmo, uma parábola deles. Falam assim, existia um rei, e certa vez esse rei, ele promoveu uma grande festa e convidou os príncipes, as princesas, a quem ele muito apreciava, a quem ele gostava, para o seu palácio. Essa é uma parábola que os sábios judeus contam. E aí, passaram-se vários dias juntos, e os hóspedes, depois desses dias juntos, que eram 7 dias, eles agora terminou a festa, agora eu vou embora, e eles começam a se preparar para ir embora. Porém, o rei, ele lhes disse o seguinte: olha, eu quero lhes pedir mais uma coisa, fiquem mais um dia aqui comigo, porque é muito difícil ficar longe de vocês, não vão embora, fica comigo. Daqui a pouco nós vamos entender, queridos, esse 7 e o 8º dia para nós. Aliás, já dá para a gente entender aqui, essa festa do tabernáculo, nós estamos nos preparando para estar com o Messias para sempre, e ele vai dizer: não vai embora não, fica aqui comigo, esteja comigo para sempre, porque o número 8 tem uma representatividade. O que significa o 8 para nós? E nós vamos chegar à compreensão de que Cristo estava fazendo esse rei um convite para os seus príncipes nunca se separar dele. Mas aqui a interpretação, queridos, para eles, é que depois de 7 dias, perante Deus, de festa, perante Yahvé, eles começam a sentir saudades,
Por quê? Dessa festa dos tabernáculos agora, haverá um intervalo de 6 meses para outra próxima festa, que será a festa de Páscoa, que é celebrada lá no mês de março, a Bíblia, que é março e abril. E essa próxima festa, que é a Páscoa, vai demorar, como vai demorar 6 meses, então o rei, ele deseja por mais, ou estar por mais um dia feliz com o seu povo, celebrando esse um dia adicional, que é o 8º dia, Shemini Atzeret. Lembrando que o que eu estou passando aqui é algo muito básico, e se a gente for entrar nesse assunto, queridos, ele tem um conteúdo assim muito forte, há uma conexão muito importante e espiritual para nós. Mas esse dia, então, nós estamos falando desses sábios judeus, ele passou a ser também celebrado, como eu disse há pouco, eles celebram Shemini Atzeret ou Simchat Torah. Simchat Torah significa alegria da Torá. Em outras palavras, a Torá para eles é como se fosse a Bíblia. Então, Torá para nós é as Escrituras. Eles têm a Torá, nós temos a Bíblia. Então, Simchat Torah, a alegria da Torá, é a alegria da Bíblia, a alegria da palavra, a alegria de estar com as Escrituras. E eles celebram isso hoje, queridos. Em Israel, as 2 celebrações, essa 7ª e 8ª, elas acontecem nesse dia. E no 8º dia ficou conhecido como esse Simchat Torah. E alguns costumes são feitos nesse dia. Eu queria tanto, eu até preparei, depois eu lembrei, eu tinha fotos para mostrar para vocês, mas depois eu falei, que fotos? Onde eu vou passar fotos? Não tem como passar fotos hoje, tudo estava já separando as fotos e tal. Vocês estão vendo essa marcação aí? Essa aí vai ser o novo telão nosso, queridos, né? Vai ser o nosso novo telão, logo vai estar chegando, vai estar pronto. Mas há um costume nesses dias, desse 8º dia, aonde nesse dia não é mais necessário os judeus dormirem ou comerem na Sucá. Eles saem depois do 7º dia, e é um dia de assembleia solene, como o primeiro dia da festa dos tabernáculos. Eles já não estão mais agora debaixo da Sucá. O que eles fazem? Em algumas congregações, algumas sinagogas do povo de Israel, é costume deles dançarem. Eles passam a noite dançando com a Torá. As crianças, os adolescentes, eles nessa noite de Shemini Atzeret ou Simchat Torah, todos recebem a honra de carregar a Torá. E eu não vou entrar em detalhe, mas eles carregam a Torá, ora fechada, ora aberta, porque existem significados. Eles fazem algumas orações nesse momento. As crianças, elas se juntam na celebração, todos ali pegam a Torá fechada, dança com elas nos braços, e eles dizem uma coisa interessante, que dançar com a Torá fechada, eles mostram a união de igualdade, é como se eles tivessem as folhinhas da Torá todas juntas, estão unidas, todos os judeus unidos na mesma alegria, ou seja, existe uma representação muito linda nesse contexto, e eles dançam. Você vê, se você entrar lá, colocar no YouTube, você coloca lá isso, né, Simchat Torah, e você vai ver a dança dos judeus. No 8º dia da festa, você vai ver aquelas crianças, todo mundo dançando nas suas congregações, com a palavra, com as escrituras, seria isso, dizendo: nós amamos os mandamentos, nós amamos a lei do Senhor, nós amamos as escrituras. Então, queridos, esse dia, júbilo da Torá, esse Simchat Torah, ela, no finalzinho desse dia, dessa festa, eles concluem com a leitura da Torá, e aqui eles recomeçam a leitura anual da Bíblia. Opa, quer dizer que os judeus, eles leem a Bíblia durante o ano inteiro? Sim. É neste dia que eles terminam a leitura da Torá e começam uma nova leitura anual da Torá, das Escrituras. Isso tem significado para nós, queridos. Como é importante todos os dias nós termos contato com as Escrituras.
todos os dias estarmos juntos com as Escrituras. Então, o sétimo e último dia, olha só, sétimo e último da festa do tabernáculo, não estou falando do oitavo, tá? Esquece o oitavo agora. Sétimo e último dia da festa, chamado o grande dia da festa, o Rosh Hashanah, é uma cerimônia muito especial, e nesse dia o que eles fazem? É isso que eu já disse aqui de uma forma meio superficial, e hoje quero centrar um pouquinho mais. No sétimo dia da festa dos tabernáculos, é o dia de um derramamento de água. É muito interessante, eles pegam os jarros, eles fazem toda uma cerimônia, e essa água, queridos, ela está mencionada no Evangelho de João, capítulo 7. Eu quero ler com vocês 7, 37 e 39. Eles fazem isso de uma forma judaica. Quando nós estamos celebrando a festa do tabernáculo, chegamos no sétimo, nós estamos fazendo isso de uma forma bíblica. O que essa água que eles representam? Eles, sem saberem lá, fazendo isso, está representando algo. Olha só o que diz o versículo 37. Eu estou lendo na versão ARA. Olha o que diz aí. No último dia, o grande dia da festa. Tem alguma Bíblia que está assim aí, que você achou? Está vendo? Rosh Hashanah, Rabá, é o último grande dia, que é o grande dia da festa. Está escrito, as Escrituras mencionam isso. Levantou-se Jesus e exclamou: opa, que último dia? Quer dizer que Jesus, ele estava celebrando a festa do tabernáculo? Sim, queridos. Jesus, ele não veio para desfazer a lei, Jesus veio para cumprir a lei, os mandamentos da lei. E aqui estava Jesus, ele cresceu como um bom judeu, ele foi crescendo e foi celebrando as festas, todas as festas bíblicas Jesus foi celebrando. E aqui diz que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Opa, então ele estava lá, Jesus no último dia. O que ele disse? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele disse isso com respeito ao Espírito que haveria de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Queridos, quando os judeus estão fazendo isso, os ortodoxos, sétimo dia, derramando água, já na verdade Jesus estava nessa festa, cumprindo a festa, e ele mesmo era a água dessa festa. Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Em algumas versões diz assim: no último dia, o dia mais importante da festa. Alguns dizem o grande dia, em algumas versões você vai encontrar o dia mais importante da festa. Ou seja, muitos, queridos, têm confundido esse sétimo e último dia com o oitavo dia. Eles acabam confundindo como esse sétimo, como esse festival seguinte, que é o oitavo dia. No entanto, essa cerimônia de água, que é derramada sobre o altar, ela ocorreu no sétimo dia, que é o grande dia da festa de Sukká, ou tabernáculo, apesar de tabernáculo hoje ser considerado, como diz as Escrituras, 8 dias. Tudo bem até aqui, queridos? Por quê, pastor? O que isso tem a ver com tudo isso? Esse Rosh Hashanah, então o último dia da festa, ele é conhecido, queridos, como o dia da grande colheita. Olha só, aqui o negócio já vai criando uma outra perspectiva. Você vai perceber que ele retrata o último dia do juízo, o último dia da grande colheita. Ou seja, vamos fazer uma pergunta então aqui, para a gente refletir um pouquinho. Esse sétimo dia seria então a última oportunidade para a salvação? Uma boa pergunta para a gente refletir. Esse sétimo dia da festa, o grande dia, que retrata o juízo, será que seria a última oportunidade para a salvação? É claro que para se compreender totalmente, nós precisamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito
desse último grande dia da colheita, ou seja, essa última oportunidade para a salvação. E quando você começa a observar, você vai percebendo como é que se encaixa perfeitamente esse plano de Deus da salvação de Yahvé e a sua misericórdia. Então, queridos, essa sétimo e oitavo, ou seja, todas as festas bíblicas se encaixam perfeitamente num plano estabelecido por Deus. Sabe para quê? Para te salvar, para nos salvar. Por isso que Cristo, Ele é um novo começo. Tudo isso, todas essas festas têm um propósito. Jesus te ama, Jesus nos ama. Ele te quer pertinho dele, Ele quer você com Ele. Então você vai notando aqui que o plano de Deus, ele é concluído, exceto com uma última coisa. Essa última coisa é mostrada pela última das santas convocações anuais de Yahvé. Então, logo, nós notamos que, após a festa do tabernáculo, a festa final de Yahvé, o último dia santo do ano religioso, vem então esse oitavo dia, o Shemin Atzeret, Simcha Torah. Esse oitavo dia, essa festa, esse oitavo, o que ele representa? O que ele representa? Se no sétimo entendemos que é a última oportunidade para a salvação, se nós entendemos que no sétimo dia da festa do tabernáculo é a última oportunidade da grande colheita, logo depois vem o oitavo. O que esse oitavo representa para nós? É aqui que está, queridos, a conexão entre esse sétimo e oitavo. Embora a Bíblia ela não expresse a lógica para observar um dia adicional à sequência festa dos tabernáculos, só diz ali, como nós lemos, sétimo, o primeiro dia solene e o oitavo dia solene. É o que a Bíblia diz, primeiro e oitavo. Mas a gente, quando você vai estudando, você vai perceber que os rabinos, eles vêm com uma explicação, essa que nós acabamos de expor aqui acima, onde ele conta aquela parábola, e nesses dias, os judeus, eles deixam de estar dentro da Sucá, ficam ali até os 7 dias, os 7 dias eles moram lá, comem juntos, estão juntos, e aí eles agora retornam para o conforto, para desfrutar de suas casas bem sólidas, construídas, casas totalmente diferentes, em contraste com as cabanas. Nós já mostramos aqui em outras ocasiões, muitos deles constroem essas cabanas no quintal da casa, num terreno do lado. Eles têm as casas belas construídas, mas eles constroem uma cabana. 7 dias eles ficam ali. Terminou os 7 dias, no 8º dia eles voltam para suas casas, fortes, bem construídas. Ou seja, o 8º dia de assembleia é como se fosse uma reprise. Eles fazem uma reprise da festa de Sucá, mas sem qualquer um dos rituais. Já não tem mais aqueles rituais que eles estavam se preparando para o 7º dia, não. A mensagem aqui é que todos os rituais se tornam apenas uma linguagem simbólica, claro, importante, mas em última instância permanece apenas como um símbolo. Era um símbolo. Agora eles voltam a viver, morar no lugar da casa, ou melhor, na casa deles. Então, pastor, e aí? O que tudo isso nos ensina? Embora, queridos, essa seja uma explicação interessante, vamos dizer assim, o verdadeiro significado e a importância de Shemin Atzeret é muito mais inspirador e muito mais fantástico do que isso. Esse 8º dia. Presta atenção, queridos. O 8º dia em si mesmo,
ele é um dia muito especial e também uma festa de celebração a Yahvé, que encerra exatamente um ciclo de todas as festas, que começou lá na festa da Páscoa, tabernáculo, o 8º dia é um novo ciclo, começa um novo ciclo das festas, tudo novamente. Escute aqui, embora a festa dos tabernáculos termine no 7º dia, e eles só vão ter a outra festa daqui 6 meses, que é a festa da Páscoa, depois do 7º existe o 8º, aqui no 8º já se dá a abertura a um novo ciclo das festas novas que vão começar a acontecer. Ou seja, queridos, o que isso tem a ver conosco? Durante a festa dos tabernáculos, os filhos de Israel, habitando ali em frágeis cabanas, que eram construídas rapidamente, com esses tetos, como nós falamos, abertos para o céu, a fim de poderem ver as estrelas, essa celebração com as cabanas, com os ceifeiros, os trabalhadores, eles na verdade, eles estavam no campo, construíam ali durante a colheita de outonos, essas cabanas que retratam esses abrigos temporários dele, e hoje nós somos essa cabana, que eu e você somos um abrigo temporário de Deus, um dia esse abrigo vai deixar de existir, nós não vamos estar mais aqui sobre essa terra, mas dentro de mim, de você, existe um espírito que, se estiver conectado com Deus hoje, no dia em que essa cabana deixar de existir, esse espírito volta para Deus. Mas se eu não estiver com meu espírito conectado com Deus hoje, o dia que essa cabana morrer, acabar, o meu espírito não volta para Deus, o meu espírito vai para outro lugar, que segundo as Escrituras, não é um lugar muito bom, não é muito legal, não é de Deus. Nós só temos o céu e nós só temos o inferno. Quem tem essa conexão hoje aqui, com o Espírito de Deus, com o Senhor, Cristo, o novo começo, se eu estou conectado com Ele, significa que, quando essa cabana frágil não existir mais, essa cabana temporária não existir mais, o meu espírito volta para Deus. Mas olha só, no finalzinho, queridos, do santo dia aí, do 7º, e aí vem o 8º, o Shemini Atzeret, o povo já não habita mais em cabanas, representando ali a colheita, e neste dia, mais uma vez, como eu disse, eles voltam para sua casa, e que isso representa num plano global de Yahvé, queridos, para eu encerrar agora. O que isso representa no plano global de Deus? A chave aqui, queridos, para o entendimento, é o nome do dia, 8º dia. É isso que nós precisamos entender, essa é a chave do entendimento dessa ministração. O número 8, ele tem incrível significado nas Escrituras. Havia, por exemplo, quantas pessoas na Arca de Adão? Arca de Adão? Peguei vocês, né? Isso é heresia, pastor. Não, é que eu tentei ver vocês aí, as Escrituras segundo Rosivaldo, número tal, né? Não tinha nenhuma, pastor. Adão não construiu a arca. Mas quantas pessoas tinha na arca de Noé? 8. 8 pessoas na arca de Noé. A Bíblia diz que acabou uma fase, e com 8 pessoas começou um novo céus, um novo tempo. 8. Começa tudo de novo, com 8 pessoas. O número 8, queridos, ele tem muito significado. E você vai ver que o principal significado é que, quando a família de Noé foi salva para começar o quê? Uma nova era mundial. Começou algo novo. Há 7 dias na semana, sim? O dia termina 7 semanas,
termina 7 dias na semana, termina e começa com um novo dia. Qual é esse o novo dia? É um primeiro dia da nova semana, mas depois do 7 qual vem? 8. Tudo isso aponta para o reino milenar de Cristo, queridos. O dia depois do sábado, que é o 8º dia, começa então uma outra semana, um outro ciclo, uma nova semana. Uma vez que a semana então retrata, a Bíblia retrata o plano da salvação em 7 festas, 7 semanas, 7 dias. Então, quando termina os 7 dias, a celebração das 7 festas, o Shemin Atzeret Simchat Torah, que é o 8º dia, está dizendo o quê? Está iniciando uma nova semana, que significa o início de uma nova fase no plano de Yahvé, ou seja, um novo começo. Jesus, ele representa esse novo começo, na minha vida, na tua vida. Quando as festas, queridos, você vai percebendo aqui que elas estão cheias de simbolismos, mas todas elas apontam para uma pessoa, que é Cristo. Então a gente vai vendo aqui os detalhes das festas no 8º dia, esse Simchat Torah, alegria da Torá. Jesus Cristo é a essência da celebração dele, porque a Torá, a Bíblia é quem? Jesus. Eles estão abraçando quem? Jesus. O 8º dia, eles estão começando um ciclo novo. Com quem? Com Jesus. Significa, queridos, que nós estamos num tempo de celebração, em que, quando termina o 7º dia da festa do tabernáculo, nós estamos anunciando um novo ciclo. Quando eu e você aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos começando um ciclo novo na nossa vida. Estamos começando um ciclo novo dentro de nós. Essa Torá que eles abraçam, que é a palavra viva, que é a fonte da nossa alegria. Então, nós ao darmos início a um novo tempo, um novo começo, que será um tempo de gozo, de glória, que é quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Olha que tremendo. Queridos, esse dia chamado, lá para eles, muitos usam, eles dizem que o 8º dia, esse Shemin Atzeret, é o dia do casamento. Os judeus falam que é a festa do casamento, ou seja, lá está o noivo da Torá, e todos eles começam a ler, começam a dançar com a Torá, dando ali, eles falam, eles dão 7 voltas no altar, ou seja, eles estão... Olha que coisa linda, queridos, nós acabamos de ceiar, dizendo que um dia nós vamos ceiar aonde? Nas bodas do Cordeiro, vamos estar com Cristo. E esse 8º dia, eles também conhecem como a festa do casamento, ou seja, é o dia em que nós vamos estar para a eternidade com o nosso noivo, dançando, celebrando junto com Ele, a eternidade com Ele. E eu gostaria, queridos, aqui de ler um texto para a gente concluir, porque você vai ver que certamente aqui melhor está a festa final, esse 7º dia para o 8º, é aquela festa de gozo para a gente estar com o nosso noivo, onde nós vamos dançar com Ele, Ele vai dançar conosco, a igreja com o noivo com a igreja, em contato com a palavra, com Yeshua HaMashiach. E então, queridos, espiritualmente, hoje, quando nós celebramos os 2 últimos dias da festa, o dia 7º, é quando Jesus se identifica com a água derramada, que é o próprio Jesus, que nós precisamos beber dessa água. Quem beber dessa água, que é Jesus, nunca mais terá sede. E o 8º dia, que é
na verdade, quando não tem mais tenda, quando acabou aquela expectativa de toda aquela festa, e nós voltamos para nossa casa original sólida, que é estar com Cristo, viver a nossa eternidade com Ele, e ali nós entramos nessa explosão de alegria, numa celebração de casamento, quando o noivo abraça a noiva, e a noiva abraça o noivo, e então dá o início a um novo começo. Eu quero ler 2 versículos com vocês. Um deles nós já lemos, que está em João 7, 37 a 39, que fala sobre o último dia, o grande dia da festa, que é o 7º dia, em Jesus disse: eu sou a água viva. Mas essa água também ela é mencionada num hino de Isaías, capítulo 12. Eu gostaria que você abrisse as escrituras, e vou pedir para você se colocar de pé, e nós já vamos orar. Olha o que diz Isaías 12, fazendo menção da água. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor. Olha só, naquele dia eu te louvarei, Senhor, pois está virado contra mim, mas a tua ira se desviou e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão águas das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, e lancem-na e façam-na saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Glória a Deus. Eu não sei se tem alguém aqui que gostaria de viver espiritualmente, profeticamente, esse 8º dia, que é estar com o noivo para sempre. Se tiver, eu creio que temos, todos nós queremos. Mas antes de nós vivermos o 8º, nós precisamos viver o 7º. E o 7º é quando nós reconhecemos que nós precisamos de Jesus como a nossa fonte de água da salvação. Então eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero perguntar se existe alguém aqui nesta manhã que gostaria, ou talvez você que está em casa, que gostaria de receber no seu coração essa fonte de água viva, que é o próprio Jesus, porque Cristo é um novo começo na sua vida. A Bíblia diz que nós precisamos, para isso, fazer 2 coisas muito simples. Primeiro, confessar com a nossa boca, e segundo, crer com o nosso coração. Se a gente confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer que Ele morreu, mas ressuscitou, neste momento nós entendemos que nós passamos a ser reconhecidos não mais como uma criatura, mas como filhos de Deus, e Ele se torna o meu Pai. Se tem alguém aqui nesta manhã, eu quero perguntar a você, se você quer, com a sua boca e com o seu coração, com a boca confessar e com o seu coração crer que Jesus Cristo é o teu Senhor, onde você estiver, aqui ou na sua casa, levante a sua mão, e eu quero apenas fazer uma oração com você, dizendo: eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Cristo venha habitar no meu coração, eu quero que Cristo faça morada em minha vida, eu quero beber dessa água viva, eu quero beber desse rio vivo. Se tiver alguém aqui em nosso meio, levante a sua mão e eu quero orar por você. Glória a Deus. Pai, neste momento nós te agradecemos por esta manhã tão especial, em que nós podemos reafirmar a nossa aliança que temos com o Senhor, de que Tu és a fonte de águas vivas. Obrigado, meu Deus, pelo Seu grande amor revelado em nossos corações.
Te damos graças pelo cuidado do Senhor. Te damos graças pelo cuidado de Yahvé. Senhor, nós estamos vivendo essa festa dos tabernáculos, esses 7 dias, profeticamente simbolizando algo tão poderoso nas nossas vidas. Mas, Pai, vem o 8º dia, Senhor, que é um novo começo. Representa para nós a eternidade, sim, onde viveremos com Ele, dançaremos com Ele, celebraremos com Ele, estaremos sempre com Ele. E também representa Cristo no coração daqueles que não conhecem o Cristo vivo, porque uma vez que esse Cristo se torna Senhor e Salvador, um novo começo acontece na vida das pessoas. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com os que estão aqui nesta manhã, e te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, Deus te abençoe em nome de Jesus, nos vemos na próxima semana, aleluia.